Está escrito na palavra sobre dois escolhidos por Deus, eram dois reis e cada um teve a sua oportunidade. Então nós vamos ver aqui, vamos refletir sobre Saul e Davi. Mas vamos primeiro lá na palavra escrita, uma passagem rápida, em Atos 13, 22. Pega a sua Bíblia e consulta. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dado testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Vamos refletir então desde o início de toda essa história até Deus chegar a essa parte. Segundo que ele escolheu Davi, né, segundo o seu coração. Mas aos dois foram dadas oportunidades. E a mesma oportunidade, que aos dois eram reis. Então vamos lá. Eu até fiz um rascunho, porque eu estava tentando encontrar palavras a respeito de todas as atitudes e ações do rei Davi e do rei Saul. Então vamos lá. Começando, vamos lá atrás. O rei Saul, ele também foi um escolhido de Deus. Por quê? Porque o povo, ele estava clamando, pedindo ao Samuel, que era o profeta da época, que eles queriam um rei para guiá-los. Porque quem reinava até então era Deus. Deus que reinava o povo dele. Para toda a caminhada era direcionado pelo profeta Samuel. Só que nisso, o povo, o que eles viam? Eles olhavam para outros reinos e via uma presença humana, um rei, né? Um rei posto ali, e eles queriam aclamar aquele rei, ele queria que aquele rei fizesse as coisas por eles. E eles esqueceram ali naquele momento que quem reinava o tempo todo, quem guiava eles, direcionava, e estava tudo muito bem, tudo muito organizado, o maior, o rei da tribo de Judá, que é o rei, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas o povo, humanos, que somos nós, falhos, o quê? Pediram um rei, queriam um rei, queriam um rei. Aí Deus falou, tudo bem. Falou para Samuel, então você vai lá e vai ungir o rei, que é o reflexo do povo, desse povo aí. Então, Samuel pegou o seu azeite e foi na indicação de Deus. Foi Deus também que escolheu o perfil de Saul. Deus já sabia quem era Saul. Deus não foi enganado. Deus não foi, eu escolhi e me enganei. Não, Deus já sabia. Por isso Deus escolheu o quê? Do jeitinho que o povo queria, imaginava, que olhava para outros reinos. Um homem alto, forte, né, todo, né, assim, com aparência assim, né, soberba assim. Então vou escolher esse. Deus já sabia, Deus sabe do nosso início e Deus sabe do nosso fim, mas Ele dá oportunidades para nos mudarmos, nos transformarmos. Então Samuel foi lá e ungiu e levantou Saul como rei. Nisso, no início, como tudo é flores, no início, né, vamos falar assim no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, como no início tudo é flores, o povo amou, adorou, né, o início da caminhada de Saul. Até começar a aparecer o que realmente nós somos aqui dentro, que Deus vê o coração. Deus não vê atitudes e nem feitos. Assim, Ele vê o coração e as suas intenções, né? O coração, mente, coração. Ele averigua tudo o que está dentro de nós. Isso aqui é uma capa que nós enganamos muito a todos aqui humanos, mas não a Deus Todo-Poderoso. E nisso Saul, todo mundo sabe, todo o histórico de Saul, que chegou, ele foi caindo, decaindo, ele foi... Aí eu vou falar aqui as relações em relação às qualidades que eu encontrei aqui, vamos falar qualidades, não sei o que seria a qualidade, de todo o reino de Saul.
Vamos aqui que eu vou lembrar aqui na colinha que eu escrevi aqui de todas as passagens em relação a Saul, do comportamento dele com o povo e com o Deus dele, ao Deus de Israel. O Saul, ele foi um homem, né, perseguidor, depois a gente vai desmiuçar tudo isso, perseguidor, invejoso, rancoroso, mal amado, por quando Deus virou as costas para ele, que não queria mais nada com ele, ele ficou mal amado. Abusava do poder que tinha nas suas mãos, que o Deus colocou na mão dele, ele abusava do poder, ele era soberbo. Não tinha mais frutos do Espírito Santo com ele não tinha mais domínio próprio, ele não tinha mais frutos nenhum do Espírito Santo. Bondade, generosidade, passava batido na vida de Saul. Covarde, era um covarde. Vou falar lá na frente que momento que ele foi grande covarde. Ele amava o poder mais do que a Deus, o Deus dele, de Israel. Amava as riquezas. E no final, né, ele já não tinha mais como, ele já não tinha mais a glória de Deus, ele vivia por aparência, sem a presença de Deus, né? Então, assim, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui para falar dele, né? Ele era interesseiro, porque ele não aceitava o sucesso do outro, que no caso era Davi. Então, no decorrer do reinado de Saul, Saul desobedeceu regras em relação do que Deus pediu. Não foi só na passagem quando ele pediu numa batalha, né, que Deus iria à frente dessa batalha para ele vencer. Deus pediu que ele fizesse um sacrifício, indicou tudo direitinho, que ele iria junto, subir o monte junto com Samuel, mas tinha que esperar. E na maior parte das vezes a gente não quer esperar. Ele também não quis esperar. Só que o maior pecado não foi só ele não ter esperado o profeta para subir e fazer o sacrifício para Deus poder os livrar da guerra e ter a vitória na mão sobre aquele outro povo inimigo. Não foi só isso. Ele não esperou e ele passou por cima de um ungido de Deus que iria para fazer lá o sacrifício para honrá-lo lá na guerra. E ele atropelou tudo. Então, assim, ele foi à frente, ele não era ungido para isso, ele sacrificou algo, fez um sacrifício de tolo, como muitas das vezes, às vezes a gente faz. Voto de tolo, sacrifícios de tolo. Ele foi, pegou, subiu ao monte, como muitas das vezes a gente faz, às vezes a gente sobe ao monte e faz sacrifícios de tolo. Foi isso que ele fez. Porque ali ele sacrificou ali um cordeiro, mas que não tinha a presença de Deus. Deus não desceu ali, não teve ali aquela queima ali. Esse aroma, todo esse aroma dessa queimada não subiu até o trono. Portanto, ele achou que ele tinha feito um grande feito e que Deus era com ele e ele mesmo podia fazer e não o profeta. Então, foram várias falhas, uma atrás da outra, desobediência junto, atropelando a hierarquia, que ali tinha um homem que era representante de Deus em relação a ser um profeta. Ele tinha que obedecer, ele tinha que aceitar a hierarquia, que era aquele ungido que iria fazer o sacrifício, iria pedir, né, interceder por todos os soldados, por todo o reino de Saul. E Saul só iria acompanhá-lo, mas sendo representado pelo Samuel perante a Deus. E ele descumpriu isso. Então, desobediente também na listinha lá. Desobediente também. Desobediente e ainda usou do poder que ele tinha como rei e passou por cima da hierarquia. Porque o mundo espiritual também tem hierarquia também. Então, vamos lá. Com isso, ele desceu, fez o sacrifício dele de tolo, todo mundo sabe a história, pode ir lá ler, tá? Nas histórias no 2 Samuel. E depois disso, foi só o reinado dele ladeira abaixo, que Deus falou para Samuel, falando, eu não sou mais com Saul, não sou, virei as costas, não quero saber de Saul, eu vou levantar outro. Nesse meio tempo, Saul estava reinando, e Deus falou com Samuel, pega aí o azeite e você vai ungir
e vai levantar o novo rei de Israel, um novo escolhido por mim. Porque a oportunidade que eu dei a Saul, ele desperdiçou, ele virou as costas para mim, ele não me serviu. Samuel, como muito obediente, era um profeta obediente a Deus. Ele pegou a sua lá, o seu, aquele era tipo como se fosse um chifre de cordeiro, né, com azeite dentro, e foi até a casa de Jessé, aonde Deus iria levantar, ungir o novo rei, que Deus já espiava já. Deus nos espia já no secreto. Deus já pega, nos investiga no nosso particular. Não é só quando a gente já está no auge que Deus nos vê. Os homens fazem isso. Deus não. Deus foi lá, olhou, investigou, observou, acompanhou a vida de Davi atrás das malhadas, né? Um cara improvável. Então, nessa observação, Samuel partiu para a casa de Jessé, como todos sabem, lá na passagem lá em Samuel, e foi ungir, levantar o novo rei. Isso tudo sem Saul saber de nada. Deus pegou, chegou na casa de Jessé, toda a história que já sabemos já, toda a história que é muito contada, que Deus chegou lá, Jessé foi, pegou, reuniu os filhos, nem todos, faltou Davi, reuniu todos os filhos e foi aquela filhinha. E Deus falando, não é esse? Aí todo mundo sabe. Foi primeiro que foi o mais velho, o primogênito, que era tipo a aparência de Saul, bem posto, forte, alto, cheio de, né, aquela postura de rei. Deus falou, não é esse. Veio o segundo, não é esse. Veio o terceiro, não é esse, não é esse, não é esse. Quando terminou os filhos todos apresentados ali, Samuel perguntou a Jessé, acabaram os seus filhos? Não, falta um, que está lá cuidando das ovelhas. Então, busca ele. Enquanto ele não chegar, nós nos vamos sentar aqui à mesa para poder nos servir. Nós não vamos sentar, não vamos começar o banquete. Jessé, eu estou tentando, gente, encurtar as histórias, para poder a gente chegar, para a gente ver, as oportunidades foram dadas aos dois. O mesmo cargo e poder foi dado aos dois. Deus não discriminou nenhum nem outro, de início de suas histórias. Então, o que aconteceu? Jessé trouxe Davi, todo mundo sabe, aí era o cara. Chegou aquele cara, que ele era, já ainda era um adolescente, mirradinho e tal. Eu imagino Davi conjecturando, um magrelinho, que ninguém dava nada, um improvável, que é assim que as pessoas fazem com a gente. Os humanos que nos rodeiam, isso aí é um improvável. Aí eu vou julgar por ele, que ele é aparência fraquinha, isso aí não aguenta nada. O primeiro sopro do diabo, ele já cai. Ah, essa daí usa brinco, essa daí usa roupa mundana, isso aí não tá com nada, não vai dar em nada. Deus não aposta nesses. Assim, né? Os humanos são assim, nós somos assim, né? E foi lá, nessa hora que Samuel, Deus foi e falou, é esse. Foi lá no mirradinho, no menorzinho, né? O filhinho que era meio, na história ali de Davi, ele era meio que bastardo ali, do filho do pai dele ali, e ungiu a cabeça de Davi ali perante a todos os seus inimigos. Seus primeiros inimigos eram sua própria família, seus irmãos. Então foi ungido ali perante a todos os seus inimigos e levantado como rei de Israel. Essa parte todo mundo já sabe. Nós vamos adiantar um pouquinho aqui para poder chegar até o rei Davi. Davi até então, pensa que ele foi lá e assumiu, atropelou a hierarquia. Deus não falou para ele fazer isso. Ele foi ungido por Deus e ele teve que continuar a caminhada dele lá atrás nas malhadas. Ele voltou da onde Deus tirou ele. E Deus foi, pegou, falou assim, não, meu filho, você... Eu conjecturando, tá? É que tá na passagem. Ainda vou te preparar mais um pouquinho. Porque o que você vai pegar lá na frente, os ursos, leões, as cobras, serpentes, as traíras que você vai ter, você não tá preparada ainda. Você vai ter que ter mais uns anozinhos aqui para poder aprender aqui, no secreto, nos bastidores, onde ninguém está te vendo, mas lá onde tudo acontece, que você é provado e ninguém vê. Nisso, Davi volta para as malhadas.
Nisso todo mundo sabe. Davi se sai muito bem. Davi, para defender, Davi já era um administrador já ali, já fazia uma boa gestão das coisas do pai dele. Ele já conseguia ordenar ali e fazer toda uma administração ali das ovelhas do pai. Então Davi, o que ele fazia? Ele lutava com unhas e dentes por aquilo que era do pai dele, né? Um bem do pai dele, que eram as ovelhas. Então todo mundo sabe das histórias. Deus colocou no meio do caminho de Davi, para Davi ir lá, para ver se ele tinha, capacitando ele para lá na frente. Mas o que Deus colocou? Colocou o urso que tentou lá pegar a ovelhinha do pai dele, e Davi foi lá e raptou e sequestrou a ovelhinha das mãos do urso grande, que iria estraçalhar a ovelha. Depois veio outra prova. Aí colocou também o leão, o urso, toda a bicharada. Eu imagino toda a bicharada, ali só fala 2, mas eu acredito que teve outros também. Colocou ali as bicharadas todas para Davi lutar, porque Davi era um guerreiro nato. Lá atrás das malhadas ele já era um guerreiro. Não foi só quando ele começou a lutar por Israel. Ele já era um guerreiro, lá atrás nas malhadas. Deus capacitando ele. Nisso, para a gente adiantar aqui a história, para não ficar muito longa, Davi foi se capacitando. E Davi não atropelou ninguém. E Davi era feliz. Davi ali, ele tocava a harpa dele na família dele, perante os inimigos dele, que nem os irmãos dele não acreditavam nele, ninguém acreditava. Acho que nem o próprio pai acreditava, que esqueceu até ele lá atrás. Aí chegou alguns momentos. Aí Deus vai abrindo as portas, começando a clarear as coisas. Aí depois de muitos anos, o que acontece? Saul lá, aí voltamos lá para o rei Saul, poderoso, soberbo, altivo, prepotente, eu sou acima do bem e do mal, eu sou ungido por Deus, comigo ninguém pode, porque eu sou ungido de Deus, Primeira coisa que Deus fez com ele lá atrás já, perante toda aquela situação de desobediência, quebrou as regras, quebrou princípios, tudo aquilo, primeira coisa que Deus fez, retirou a presença dele, né? Que pra gente hoje seria a presença do Espírito Santo. Deus se retirou da presença dele. E tem um detalhe aqui muito importante. Deus, ele se retira da presença dele, da vida da pessoa. Ele sai fora, a pessoa fica sem a presença de Deus. Mas os dons que Deus dá é irrevogável. E a pessoa continua ainda tendo os dons. Se liga, a pessoa continua tendo os dons, porque Deus deu dons que Deus dá é irrevogável. Deus não tira os dons. Deus só tira a presença dele, que é o principal. Porque só com os dons purinho, quem é você? Quem é você? Então, Saul já não tinha mais a presença de Deus. Nisso, se a gente não tem o Espírito Santo, quem é que começa a nos perturbar, a nos apurrinhar? Os demônios. Porque a gente está entregue. A gente está entregue. Se você não está com o Espírito Santo de Deus habitando em você, você não é templo do Espírito Santo. Tudo é movido por 2 ordens, do bem e do mal. Se você não está sendo reinado, se você não está sendo guiado, se você não tem a presença do Espírito Santo, os demônios vão querer reinar em você, vão querer dominar a sua cabeça, vão querer dominar o seu ser por completo. Então, Saul ficou entregue. Saul até profetizava, lembra? Saul andou, caminhou com os profetas e profetizou. Saul fazia coisas no início porque ele era ungido, os dons. Com isso, ungido, né? Ungido, andou com os profetas, profetizou, porque quem anda com o profeta profetiza, né? Ele tinha os dons dele, mas sem a presença do Senhor. Ladeira abaixo. Começou a ser perturbado, conturbado. Já não conseguia mais reinar com paciência, com mansidão, com retidão, com relisiência, com sabedoria. Acabou. Tudo foge, que quando você é perturbado, é dominado, você não tem paz. E você acaba tirando a paz de todos ao seu redor. Então, com isso,
um servo dele, eu estou encurtando as histórias, tá, gente? Vocês vão ler lá Samuel 1 e Samuel 2, para encurtar as histórias. Veio um servo de Saul, falou: meu rei, eu conheço um rapaz da família do Jessé, toca muito bem harpa, ele toca harpa como ninguém, faz maravilhas, e a presença do Senhor é derramada. Deus é presente na vida desse garoto. Então Saul falou: chama esse garoto lá, avisa ao pai dele que ele vai estar aqui, vai ficar aqui comigo, a partir de hoje, vai ficar aqui comigo aqui, vai me servir. Chegou lá, vamos para encurtar o assunto, chegou na família de Jessé, deu a notícia, pediu autorização do pai dele, Jessé liberou Davi, e Davi aceitou a missão, sabendo que já era ungido, já sabia que era rei. Se fosse muitos, já ia pisar na cabeça de outros. Ele não. Ele sabia que não era o tempo dele de reinar, de dar pitaco, e nem de se meter, e nem se meter à frente de Deus. Ele respeitou o tempo de Deus, a chamada que Deus tinha na vida dele. Então ele foi, pegou a harpa dele, colocou nas costas, eu conjecturando aqui, botou a harpa nas costas e falou: vamos lá, vamos ajudar, porque Davi era bênção sobre a vida das pessoas, diferente de Saul, que Saul não era bênção na vida das pessoas, não queria que as pessoas crescessem, não queria ser, ele queria ser o todo-poderoso, ele queria ser o tal, o maioral, diferente de Davi. Desde o início, Davi nunca quis atropelar ninguém, nunca quis retirar o sucesso de ninguém, nunca quis tapar ninguém. Nisso, toda a história sabe, Davi foi para lá, foi lá, para o rei lá, e tocou a harpa. E quando Davi louvava a Deus, adorava a Deus, com todo o coração dele, com a alma dele, porque ele adorava com a alma. Quando se adora com a alma, quem é ungido, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter restituição, vai ter a presença de Deus naquele lugar, aleluia! Então Davi tocava a harpa e os demônios todos, pá, conforme fala aqui no Rio de Janeiro, vazava. E ficava nisso. E Deus dando ali aquela oportunidade, era uma oportunidade. Davi ali de servir ao rei, Davi se submetia, sabendo que já era ungido, já sabia que ele já era o futuro rei, ele se submetia como servo, que é o que todos nós temos que ter isso em mente, em primeiro lugar, antes de poder, antes de cargo, antes de qualquer tipo de tudo, você é servo de Deus. Servo é para servir, e para servir a Deus e a todos ao seu redor, mesmo você sendo o tal, o ungido. Você veio para servir a Deus e a todos ao seu redor. Ser bênção na vida de todos. Então Davi fazia parte dele. Louvava, tocava a harpa como ninguém. E o fogo descia, e a capetada toda ia embora. E Saul naqueles momentos tinha paz de novo, a paz. Ele ficava em paz, porque estava livre dos demônios. Mas o que ele fazia? Lá na frente, quando ele chegava de novo, subia no trono para reinar, caía com a soberba, abuso de poder, abuso de autoridade. Ele não aproveitava a oportunidade que Deus deu. Davi ficou muitos anos servindo a Saul, tocando harpa, libertando ele de demônios, e os demônios voltavam, porque tinha brecha, porque ele não baixava a cabeça, ele não se prostrava ao Deus de Israel mais. E nisso começou toda a história. Teve uma nova guerra, surgiu uma nova guerra. Davi, como sempre, que servia a todos, a todo mundo. O pai de Davi estava lá, que Davi ainda estava nessa, né? Lá nas ovelhas, cuidando das ovelhas do pai, vinha, servia Saul, servia o pai, servia Saul. Ele era uma bênção. No pouco, Davi já era uma bênção para todo mundo. Então, o que aconteceu? O pai dele chegou, recapitulando aqui, bem rápido. Houve uma nova guerra, uma nova afronta para Israel. E nisso, Israel estava sendo afrontado, Saul e todos os seus soldados ali sendo afrontados por esses inimigos, e ninguém se levantava para poder ir lá reagir, resolver a parada. Enquanto isso,
o pai de Davi, Jessé, falou: Davi, você tem uma missão, meu filho. Sai aí das malhadas um pouquinho, deixa um pouquinho as ovelhinhas aí, vai lá, vou te entregar um monte de marmitinha aqui, eu conjecturando, né? Uns lanchinhos aqui, umas marmitinhas de comida. Vai levar para os seus irmãos, vai servir seus irmãos, vai alimentar seus irmãos, para os seus irmãos ficar fortinhos para essa batalha que Israel vai enfrentar. Davi falou: pois não, meu pai, é comigo mesmo, meu pai. Eu levo. Pegou as marmitinhas, partiu. Chegou lá, todo mundo sabe, estou conjecturando aqui bem rápido a história, mas você lê lá, Samuel 1, Samuel 2. Chegando lá, aquela afronta. Aí tinha um gigante lá gritando, esbravejando, que o inimigo é assim, né? Ele faz muito barulho. O inimigo, ele faz muito barulho. Ele gosta de fazer muito barulho para assustar os filhos de Deus, né? Então, fazendo aquele barulho todo, que não sei o quê, e Saul e os soldados lá em cima, assim, no monte, tremendo. E Saul, sabe onde estava? Dentro da tenda do rei, quietinho. Meu Deus, quem sou eu para enfrentar esse gigante? Só porque o cara era um pouquinho mais alto, assim, naquela época, né? Ele era um pouco mais alto, porque era uma raça que tinha lá. Uma raça lá de inimigos, demônios, endemoniados, vamos dizer assim. Tô conjecturando, isso não tá na Bíblia, é Giovana. Aí, o que aconteceu? Aí o gigante lá, afrontando mais de 40 dias, como é que é profético números, né, gente? Mais de 40 dias lá, o gigante lá, Golias, afrontando todo o reinado de Saul, e Saul com medo de se pelar. Nisso, o que acontece? Chega Davi lá com as marmitinhas para os irmãos e pergunta: o que está acontecendo? O que houve? O que está acontecendo? Ué, vocês ainda não estão na batalha? Ué, já não começou a batalha? Israel já não ganhou? Israel não perdeu? O que está acontecendo? Por que esse daí está afrontando o nosso Deus de Israel? Primeira coisa que Davi observou, nos gritinhos lá, nos gritos do Golias, o gigante que assustava todo mundo. Davi não estava preocupada com a altura dele, o tamanho dele, com nada disso. Davi, a primeira coisa que observou foi que esse cara estava afrontando, falando palavras ruins, negativas, para o Deus de Israel, ao nosso Deus Todo-Poderoso, onde tem que ser louvado, adorado. Davi ouviu isso. E Davi falou: quem é esse que afronta? Quem é esse circunciso que está afrontando o nosso Deus, Deus de Israel? Davi tomou as dores de Deus de Israel, tá? Muitos aí falam: não, Davi tomou as dores porque perguntou. Claro, ele estava ali querendo saber a paz de toda a situação. Aí falaram para ele: quem ganhar, se lutar com esse Golias aí, ganhar, vai ter, o pai vai ficar livre de pagar impostos, a pessoa fica livre de pagar impostos, vai receber a mão da filha do rei como esposa, não vai pagar imposto, vai morar lá no castelo, tá, pererê, pão duro. Aí muitos pregadores vai falar que Davi, ele foi lá resolver o assunto por causa das questões que ele estava interessado nos interesses. Davi não era interesseiro. Davi não era interesseiro. Ele soube de tudo porque ele estava ali colhendo todas as informações de quem ele estava guerreando. E o que seria feito perante toda aquela situação. Ele estava querendo saber de toda a situação. Então foi falado: vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, vai ganhar a mão da filha do rei, vai ter isenção de impostos. Quem não quer? Quem não quer? Quem não quer não pagar imposto? Pleno Rio de Janeiro, que imposto é caro. Todo mundo quer isenção de impostos. Então, mas não era uma questão de que Davi era interesseiro e que estava focado nesses pontos. Davi, primeira coisa que ele focou, que ele não gostou, que ele achou uma afronta, foi o cara tá lá afrontando, falando mal em relação ao Deus de Israel, ao Deus dele, a quem ele servia, Altíssimo, que era poderoso para Davi e para todos nós, né? Então, Davi tomou primeiro as dores ali em relação ao Deus de Israel, tá? Não era nem em relação aos soldados ali que ele queria aliviar a barra dos soldados e do rei Saul.
Não, ele não gostou da afronta ao Deus de Israel. Ele se sentiu ofendido. Ele falou, quem fala assim com meu Deus? Quem é esse aí para falar assim do meu Deus? Quem é esse? Quem é esse aí para falar do meu Deus? E todo ali foi colhidas todas as histórias ali, que ele descobriu que ganhava isso, ganhava aquilo, tal. E Davi foi lá se apresentar na tenda do rei. Aí Davi, pequenininho lá, mirradinho lá, pegou e se apresentou para o rei. O rei, conjecturando, tá, gente? Tá escrito isso na Bíblia, não. Palavras daqui, minha. Deixa comigo essa parada aí. Deixa comigo que eu resolvo essa história aí, porque eu sou um resolvedor de problemas. Eu não sou arrumadora de problemas. Eu sou um resolvedor de problema. O rei olhou para ele e falou assim, quem é você, filho? Filho, você... Gente, você é o tocador lá de harpa para mim. Tudo bem que Deus ouve os teus louvores, os teus salmos que você louva para mim. Tudo bem que você me liberta. Tudo bem que você toca e Deus é contigo. Mas você está pegando pesado, filho. Filho, você está pegando pesado. Volta lá para trás das malhadas. Vai lá tocar a sua harpinha para mim. Tipo assim. Aí Davi falou assim, só um minutinho. Eu conjecturando. Aí foi lá Davi. Foi lá no riozinho. Aí eu acredito ali que o Espírito Santo, dando as coordenadas todas, falando na impressão do espírito dele, pega aí 5 pedras. Aí muitos pregam que as 5 pedras, uma era para o Golias e as outras 4 eram para os irmãos de Golias. Ou se caso desse zebra numa tacada, tinha mais 4 tacadas das pedrinhas, eram 5 pedras. E lá, o estilingue dele, vamos dizer que hoje em dia se chama estilingue, naquela época era outro nome que não me lembro aqui na Bíblia, mas era tipo um estilingue, pra eu botar a pedrinha ali e plaft. Volta Davi com aquilo. Quando Davi voltou com aquilo, Saul e Jonatas olham para ele e falam, meu Deus, que isso? Como assim? Tá ele ali, o instrumento dele era aquele estilingue junto 5 pedrinhas. E Davi fala para o rei, estou preparado, vou lá resolver a parada. Aí o rei fala para ele, não, peraí. Aí tira toda a armadura dele, capacete, tudo, não sei o quê, e bota tudo em Davi. Davi ficou igual um robozinho. Davi conseguia nem andar. Aí Davi igual um robozinho, que é assim, quando a gente quer se meter dentro da armadura dos outros. Deus dá uma armadura para cada um, uma armadura de salvação, Deus dá para cada um. Aí, querendo se meter dentro da armadura dos outros. Vê só, eu piquititinha, querendo me meter numa armadura